Antes de orarmos, precisamos refletir na palavra de Deus, pois é dela que vem a direção para a nossa vida. A Bíblia nos lembra em Salmos 119 verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Cada decisão que tomamos molda o rumo da nossa história. E não existe escolha mais importante do que decidir se entregaremos todo o nosso coração a Jesus, ou se viveremos divididos entre Ele e o mundo. Não há como caminhar no meio termo com Cristo. Ele mesmo disse em Mateus 12 versículo 30, e aquele que não é comigo é contra mim, e o que comigo não ajunta, espalha. Isso significa que não podemos viver em neutralidade espiritual. Ou somos de Ele, ou estamos contra Ele. Tiago 4 versículo 8 nos exorta, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e, vós de duplo ânimo, purificai o coração. Deus deseja um coração inteiro, sincero, sem reservas. Não há como ter uma vida abundante em Cristo se insistimos em manter compromissos secretos com o pecado ou com as paixões do mundo. Quando nos entregamos por completo, o Senhor nos fortalece, nos sustenta e nos capacita para vivermos o propósito para o qual fomos chamados. Se você deseja estar totalmente entregue a Cristo, escreva nos comentários: eu entrego meu coração a Jesus. Jesus deixou claro que não podemos servir a dois senhores. Em Mateus 6 versículo 24 está escrito: e ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Essa verdade vai além do dinheiro. O texto fala de qualquer coisa que roube o trono do nosso coração. Pode ser carreira, vícios, relacionamentos, orgulho, vaidade, ou até mesmo a busca pela aprovação das pessoas. O Senhor nos chama para uma devoção indivisível, porque Ele sabe que aquilo que ocupa o primeiro lugar no nosso coração define o rumo da nossa vida. O perigo de uma vida dividida é tão sério que em Apocalipse 3 versículo 15 e 16 ele declara: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Essas são palavras fortes que revelam o quanto Deus rejeita a fé morna. O coração dividido tenta aparentar devoção, mas não se entrega de verdade. Isso entristece o coração de Deus porque Ele nos deu tudo em Cristo Jesus, e em troca espera nosso amor completo, sincero e exclusivo. Cada um de nós precisa escolher. Não existe neutralidade. Não há como equilibrar metade da vida com Deus e metade com o mundo. Como disse Josué em Josué 24 versículo 15, escolhei hoje a quem servireis, e porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você e sua casa querem servir ao Senhor, declare nos comentários: eu e minha casa serviremos a Deus. A caminhada com Cristo exige que tenhamos nossos olhos fixos nele. A palavra em Hebreus 12 versículo 2 nos orienta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Fixar os olhos em Jesus significa colocar o coração no que é eterno e não se deixar distrair pelas ofertas passageiras do mundo. Seguir a Cristo envolve renúncia diária. Muitas vezes será preciso perdoar quando o natural seria guardar mágoa. Outras vezes será necessário escolher a oração em vez da ansiedade. Em certos momentos, será dizer ou não à tentação quando tudo em nós parece querer ceder. Mas em todas essas situações, a recompensa sempre será maior que o sacrifício, porque cada passo de obediência nos aproxima mais do coração do Pai. Jesus mesmo declarou em João 10 versículo 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar, e a destruir, eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. A vida abundante prometida por Cristo não está na riqueza, na fama ou nos prazeres momentâneos, mas na entrega total a Ele. É nesse lugar de rendição que experimentamos paz verdadeira, alegria que não depende das circunstâncias e forças renovadas para vencer as batalhas diárias. Assim como Josué declarou diante do povo em Josué 24 versículo 15, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa também deve ser a nossa decisão diária. Não existe caminho neutro, ou escolhemos Cristo, ou escolhemos a morte espiritual. Se você escolhe a vida abundante em Cristo, escreva nos comentários: eu escolho Jesus todos os dias.
O Senhor conhece nossa fragilidade, mas também nos lembra das suas promessas. Em Isaías 41 versículo 10 ele diz: E não temas, porque eu sou contigo, ou não te assombres, porque eu sou o teu Deus, e eu te esforço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa é a garantia de que nunca caminhamos sozinhos. Ainda que enfrentemos lutas, tempestades e desertos, Ele está ao nosso lado, sustentando-nos com a sua mão poderosa. Por isso, precisamos colocar diante de Deus todo o peso, toda a cadeia e todo o vício que nos prendem. Qualquer coisa que tente reinar sobre o nosso coração precisa ser colocada aos pés de Cristo. Ele é aquele que quebra julgos, despedaça correntes e liberta os cativos. Em João 8 versículo 36, Jesus declarou: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Muitas vezes nos apegamos a coisas passageiras, bens, relacionamentos, hábitos, status. Mas nenhum desses ídolos pode preencher o vazio da alma. Somente Jesus tem o poder de dar sentido eterno à nossa existência. Paulo nos lembra em 2 Coríntios 5 versículo 17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, das coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Portanto, precisamos entregar mente, coração e planos ao Senhor. Que cada decisão seja guiada pelo Espírito Santo, para que vivamos não segundo a nossa vontade, mas de acordo com o propósito eterno de Deus. Se você crê que Cristo é quem liberta e renova todas as coisas, escreva nos comentários: Eu sou livre em Jesus. A vida é breve e passageira. Tiago 4 versículo 14 nos lembra: E que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Por isso, precisamos viver de forma sábia, priorizando aquilo que tem valor eterno. Não vale a pena gastar nossos dias apenas em busca de riquezas, fama ou prazeres passageiros, pois tudo isso se desfaz. Jesus nos advertiu em Mateus 6 versículo 19 a 21, E não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, ou mais ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O lugar onde depositamos nosso tesouro revela a quem pertence o nosso coração. O apóstolo Paulo entendeu essa verdade profundamente. Em Filipenses 3 versículo 8, ele disse: Vi, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Para ele, nada neste mundo tinha mais valor do que conhecer e viver para Jesus. Assim também precisamos escolher diariamente entregar tudo ao Senhor, renunciar o que nos afasta dele e buscar as coisas do alto, porque somente Cristo é digno de ser o nosso maior tesouro. Se o seu maior tesouro está em Jesus, escreva nos comentários: E meu coração pertence a Cristo. Seguir a Cristo significa viver uma vida de rendição diária. A palavra nos instrui em Tiago 4 versículo 7, Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Essa é uma chave espiritual, só conseguimos resistir ao inimigo quando estamos totalmente submetidos ao Senhor. É a rendição que nos dá autoridade e força para vencer as tentações. O diabo tentará lançar mentiras, dúvidas e medos em nossa mente, mas a verdade de Deus é a nossa arma. Quando estamos firmados na palavra, não somos enganados, porque a luz dissipa toda a escuridão. Jesus venceu o inimigo no deserto usando a Escritura, e nós também precisamos usar a espada do Espírito, a palavra de Deus, para vencer cada batalha. Nos momentos de fraqueza, precisamos lembrar das promessas de Deus. Em Isaías 41 versículo 10 ele garante que está conosco, nos fortalecendo e sustentando. E em 2 Coríntios 12 versículo 9 Paulo ouviu do Senhor: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, mesmo quando não temos forças, é o poder de Deus que nos levanta e nos faz permanecer de pé. Rendição não é sinal de fraqueza, mas de confiança absoluta em quem Deus é. Quando entregamos nossa vida por inteiro, Ele toma o controle e nos guia no caminho da vitória. Se você escolhe se render totalmente a Cristo, declare nos comentários: Eu me entrego a Ti, Senhor. Chegamos ao momento de total entrega a Jesus. Todo o nosso coração, mente,
planos e desejos devem estar nas mãos do Senhor. Em Romanos 12 versículo 1 lemos: Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A entrega total é um ato de adoração, um reconhecimento de que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Deus nos chama para vivermos uma fé fervorosa, não morna. Queremos ser encontrados fiéis quando Cristo voltar, como lemos em Apocalipse 2 versículo 10, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Cada momento da nossa vida deve refletir a glória de Deus, não nosso ego, nossas ambições ou prazeres passageiros. Entregar-se totalmente significa abrir mão do que nos prende, hábitos, relacionamentos, desejos mundanos, orgulho e medo. Como Paulo declarou em 1 Coríntios 6 versículo 19 e 20, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Senhor, hoje me rendo completamente a Ti. Que minha vida seja um reflexo do Teu amor, minha voz proclame Tua verdade, e meus passos sigam Tua direção. Que eu jamais esfrie, mas permaneça firme, adorando-Te e obedecendo-Te com todo o meu coração, até o último dia. Se você está pronto para entregar toda a sua vida a Cristo, escreva nos comentários: todo o meu ser é Teu, Senhor.